pouquinho. O som tá legal? Tá sim, professora. Beleza. Acho que já está gravando, né? Então, boa noite. Vamos começar hoje uma aula pesadinha, que é sobre números, tá? Então, a gente vai falar sobre a política de fundos para financiamento da educação no Brasil. Isso que está, assim, super em voga hoje, no momento político que a gente está. Vocês sabem que o Brasil está fechando um orçamento, na verdade, foi aprovado um orçamento, está passando pelo Senado, né? Então, como é que funciona isso? A cada ano, o governo federal tem que fazer previsões de destinação de recursos para todas as áreas, né? De um país, que são necessárias, inclusive educação, saúde, segurança, enfim, para todas as pastas do governo, né? E esse orçamento justamente está sendo super criticado, porque o MEC está tendo menos verba do que nunca, né? A gente diminuiu muito as verbas para a educação, e no momento onde a educação é mais cara, né? Porque justamente em situação de pandemia, não sei se vocês estão a par, mas as escolas do ensino fundamental, do ensino médio, elas estão sem meeting para dar aula. Então, as aulas remotas estão sendo dadas por chat, né? Então, assim, é um nível de precariedade absurdo. Enquanto que, porque vocês têm que pensar que essa situação está acontecendo no mundo inteiro, essa situação de pandemia, né? Então, por exemplo, a China foi um país que investiu pesado na educação durante a pandemia e investiu muitos recursos para garantir que todos os estudantes tenham acesso à internet, que tenham equipamentos, doou equipamentos para garantir que a educação não parasse. É isso que qualquer governo minimamente responsável deveria estar fazendo num momento como esse. Porque tem uma situação assim que a gente tem que levar em consideração, que eu não vi ninguém falando até agora, nenhum estudioso falando, que é a ideia de geração perdida, né? A gente perde, a gente pode estar perdendo nesse momento exato uma oportunidade muito grande, a gente vai ficar defasado em relação ao mundo, né? Porque a educação no Brasil está parando, e enquanto outros países continuam. Então, você sacrifica uma geração inteira, né? Que vai sair com uma formação precária, e isso prejudica, inclusive, a economia. Tá? Então, essa questão dos recursos é essencial, né? A gente começou essa disciplina chamando a atenção que existem vários níveis, né, de discursos sobre educação, né? Então, tem o nível do discurso normativo, das normas, o plano normativo, tem as normas, né, os marcos legais para a educação, que são importantíssimos, mas a gente sabe, tem o plano das declarações, né, do que se diz, por exemplo, em campanha política, o que se promete, tem o que consegue entrar no plano normativo das leis, das normas, mas essas boas intenções, para elas se concretizarem, é preciso do recurso material. As coisas só se concretizam materialmente, saem do plano do projeto, da fantasia, do sonho, né, quando a gente tem um investimento naquela área, realmente, né? Quando tem um investimento. Então, a gente hoje vai estudar da onde é que vem o investimento. A gente tem falado da política de fundos, a gente, estudando a gestão do Fernando Henrique Cardoso, a gente aprendeu, né, que a municipalização do ensino fundamental, ela foi viabilizada através dessa política de fundos, que foi o Fundef, e a gente entendeu com a Lisete Aleraro que
esse fundo, na verdade, ele tem a função efetiva, né, o resultado efetivo de fazer com que o governo federal invista menos dinheiro na educação, né? Então, foi dessa forma que o Fernando Henrique Cardoso conseguiu universalizar o acesso ao ensino fundamental, gerando o quê? Uma expansão precarizada, porque ele expandiu, porque os municípios aderiram ao fundo, essa política de fundos, né? Municipalizaram todo o ensino fundamental, mas com poucos recursos, porque a União, que tem constitucionalmente a função de suplementar para atingir um nível de qualidade mínimo por aluno, né? Ela deixou de fazer isso por causa dos fundos, então você tem uma combinação ali. Hoje a gente vai entender direitinho como é que funcionam os fundos, tá? Então, vou explicando aqui para vocês. Aí, assim, essa aula eu preparei para, enfim, para a gente pensar sobre fundo, para pensar sobre dinheiro, né? 5 ideias para não ser enganado pelos números. É uma coisa adaptada que eu fiz de um tal Marco Neves, que é um professor da Universidade de Nova Lisboa. Achei na internet, mas achei muito legal isso. Há pouco tempo, li a manchete de um jornal que passou pelos meus olhos muito rapidamente na internet. Turistas apresentam 4 queixas por mês contra taxistas. Aí a gente se pergunta, isso são muitas queixas, poucas queixas ou queixas mais ou menos? O que vocês acham? 4 queixas por mês contra taxistas. O que vocês acham? Muita queixa, pouca queixa? Enfim, vocês estão aí mesmo, gente? Está todo mundo por aí? Enfim, para a gente ter uma ideia, se isso é muito ou pouco, você pode pensar, nossa, os taxistas tentam sempre enganar os turistas, ou então, nossa, os turistas são super injustos com os taxistas, reclamam à toa, ou, nossa, só 4 por mês, os taxistas são maravilhosos, ou só 4 por mês, os turistas não se atrevem a denunciar, mas tem muito mais casos, né? Então, a ideia é a seguinte, os números, eles são muito difíceis da gente avaliar, né? E há uma tendência, por exemplo, agora mesmo, durante a pandemia, a gente está sendo como é que se diz? Torpedeado por números o tempo inteiro, né? Então, são números de mortos, números de vacinas. Aí, de repente, por exemplo, o governo federal diz não sei quantas mil vacinas, compramos não sei quantas mil vacinas. Aí, se você escuta isso, você pensa, nossa, que maravilha, o Ministério da Saúde está atuando bem e comprou várias vacinas, mas a questão é, em relação à população brasileira, isso são poucas ou são muitas vacinas, né? Então, eu queria dar essa aula um pouquinho para a gente começar a entender sobre os números, né? Então, assim, 5 conselhos para ler os números importantes. Primeiro, fazer comparações. Isso é fundamental. Se vocês saírem dessa disciplina atentos para isso, na hora de escutar o Jornal Nacional, né? Ler as notícias, ler as informações de outros professores, de outras disciplinas, né? Então, quando a gente vê um número, a primeira coisa é fazer a comparação. Isso daí é super importante e é uma coisa que outra coisa que a gente está perdendo neste governo. Por quê? Porque esse ano a gente não vai ter o censo, né? E o censo é justamente aquilo que garante a gente fazer comparação com os números. A gente pode saber se o analfabetismo está crescendo ou se está aumentando, se está diminuindo, em que proporção. Para isso, a gente tem que ter o que a gente chama de série histórica, né? Ter sempre, de tanto em tanto tempo, você fazer aquela medição para poder justamente comparar os números. Então, outra coisa é olhar a evolução ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente compara, em relação ainda ao primeiro ponto, comparação, quando a gente pensa quantos mortos tem no Brasil,
se a gente compara com a pandemia, se a gente compara isso com a Inglaterra, por exemplo, que é um país que tem uma população muito menor, não é uma comparação justa, né? Você teria que fazer uma comparação de relação entre números de mortos por números de habitantes. Aí já dá para começar a fazer uma comparação justa, né? Outra coisa é ver ao longo do tempo, que é essas curvas que eles têm feitos, né, de morte, está aumentando, tem um pico, está diminuindo. Tentar saber qual é a expectativa inicial, abrir o número e olhar para o que está lá dentro do número, né? Quer dizer, dentro desses números de mortes, a gente sabe que tem, por exemplo, subnotificações, tem situações que tem pessoas que tiveram Covid, mas não tiveram a doença manifesta, né? E não cair na tentação de procurar números interessantes, né? Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo de Covid, por exemplo, tem muitos números que são interessantes, porque são assustadores, são, assim, meio espetaculosos, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os números, mas não ignorar os números, não pode ignorar os números, tá? Isso aqui eu vou pular. Eu vou dar depois para vocês esse PowerPoint. Então, vocês fiquem tranquilos que depois vocês vão ter o PowerPoint direitinho. Hoje, no final da aula, eu mando para vocês, tá? Quais são os marcos legais que a gente tem em relação ao financiamento de educação? Primeira coisa, a Constituição Federal, que determina, né, que 18% da receita dos impostos do governo federal e 25% dos estados, Distrito Federal e municípios devem ser destinados para a educação. O que quer dizer isso? Não menos do que 18% e 25%. Ninguém impede, essa lei não impede que o município destine mais do que 25% do que ele arrecada para a educação, nem o governo federal. O que não pode é destinar menos do que isso. Isso se chama vinculação de recursos. É muito importante vocês saberem, e eu vejo que ainda nos trabalhos de vocês, às vezes, isso está um pouco confuso, né? Destinação de recursos, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos quando a gente tem aquelas contas que a gente tem em débito automático, né? Que está destinado para aquilo e a gente recebe nosso dinheiro e o dinheiro já sai imediatamente para aquilo, está comprometido, é uma fração do orçamento que está comprometido com uma aplicação muito específica, no caso que é a educação, tá? Outra coisa que a Constituição faz é definir funções prioritárias entre os entes federativos. A gente já falou sobre isso aqui também, estamos retomando, né? Qual é a obrigação da União em termos de recursos de educação? Ela tem que bancar as instituições federais, tem uma função redistributiva, justamente através dos planos, né? Ela recolhe os recursos e redistribui pelos entes federativos menores. Tem uma função supletiva de suplementar aqueles entes federados que não conseguem atingir o nível de qualidade que o MEC estipula, isso é um outro problema que a gente vai trabalhar também, e uma função avaliadora, que é ver se os sistemas de ensino estão gerando ensino de qualidade, tá? Os estados têm a função prioritária, não quer dizer que ele seja impedido, por exemplo, de trabalhar... Professora, Fala, Sueli. com licença, passando os slides, porque aqui para mim tá como se estivesse na primeira parte ainda. Ah, é? Para mim também. Eu ia comentar isso também, Sueli. Peraí, deixa eu fazer então. Deixa eu ver. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Sair daqui, né? Acho que eu vou terminar a apresentação. Vocês estão vendo agora? Agora atualizou. Agora atualizou? Será que eu faço o quê, então? Mas aqui não está aparecendo só uma página, né? Está aparecendo... Como é que está aparecendo para vocês? Bom, professora, eu estava na capa ainda, quando a senhora estava continuando a explicar. Tá, mas na capa. Agora tá não está mais, não. Tá. Agora está andando. Tá andando, mas está com aquelas duas páginas, não está em modo apresentação, né? Não tem modo apresentação, não. Eu tenho medo de botar no modo de apresentação e será que ele vai? Tá, agora tá, gente? Tá nos marcos legais.
Tá. Então, continua, né? Agora mudou? Não, ainda está em marcos legais. Agora mudou? Não. Então eu não estou sabendo mudar isso aqui. Eu vou ficar no. Vou ficar aqui mesmo, tá, gente? Porque por alguma razão. Ah, posso fazer assim, posso diminuir o outro, né? Eu acho que assim dá certo. Tá legal. Então tá dando para ver? Sim. Agora Sim. sim. Tá, marcos legais. Então tá. O Estado tem a função prioritária de destinar recursos para o ensino médio, que não desobriga, o que não proíbe que o Estado, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, banque, sustente a UERJ, por exemplo, que é uma universidade de ensino superior, né? Mas prioritariamente ele tem que se ocupar do ensino médio. E os municípios, prioritariamente, têm que se ocupar da educação infantil, creche, pré-escolas e ensino fundamental, tá? Outro marco legal, LDB de 96, né? O que ela diz? Uma coisa importante, que o acesso fundamental, o ensino fundamental, o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo. A gente já sabe o que é isso também. Significa que o poder público é totalmente obrigado, né? Na verdade, agora não é nem mais o ensino fundamental, é o ensino básico, né? A educação, o poder público é obrigado a oferecer. Especifica a destinação de recursos, mantém a transferência de 18% e 25%, elimina intermediários da administração educacional através da destinação direta dos recursos para a escola. Isso é uma coisa importante na LDB de 96, isso é um ganho importante, né? O dinheiro vai diretamente para a escola. É um ganho por um lado, é uma chatice por outra, porque também acaba dando uma sobrecarga de trabalho para os diretores da escola, que tem que ser gestores também desses dinheiros, mas isso é outra questão, tá? E nesse parágrafo 74, diz o seguinte, que a União, que esse valor mínimo por aluno é calculado pelo MEC de um ano para outro, através do censo. Sem o censo a gente não pode calcular esse valor, né? Através do número de matrículas que se tem. E se esse custo mínimo, se o Estado ou o município, se o ente federado não alcança, não atinge esse custo mínimo, a União é que tem que suplementar, tá? A LDB, portanto, prevê já a descentralização financeira da educação, como a gente pôde ver aqui, tá? Gente, a qualquer momento vocês podem me parar e perguntar coisas, tá bom? Fernando Henrique Cardoso, vamos fazer aqui uma recuperação do que a gente já viu no encontro passado, né? Qual que era a tese do Fernando Henrique Cardoso? Os recursos existentes seriam suficientes, cabendo apenas otimizar a sua utilização. Ou seja, o problema da educação não era um problema de falta de dinheiro, mas era um problema de gestão, né? Como se houvesse um problema de gestão, a coisa é mal gerida. Depois a gente vai ver no texto de hoje que não é bem assim, né? A partir dessa Conferência de Educação para Todos, houve uma priorização sistemática do ensino fundamental, né, em detrimento dos demais níveis de ensino. Isso também foi uma coisa própria do governo Fernando Henrique Cardoso. Defesa da relativização do dever do Estado com a educação. A tarefa de assegurar a educação é de todos os setores da sociedade. Quer dizer, isso, quando você fala isso, normalmente a gente pensa que bonito isso, todos nós estamos todos pela educação, né? Mas, de certa forma, essa ideia, ela relativiza o dever do Estado. Na Constituição está dizendo que é o Estado que tem que arcar com a educação, né? Então, se a sociedade participa, bacana, mas o dever é do Estado. Em síntese, há uma remodelação do papel do Estado em sintonia com a agenda neoliberal. Sai de cena o Estado executor e entra em cena o Estado regulador, o Estado avaliador,
né? Que, como a gente viu com a LDB, deixa as coisas muito... É uma LDB muito genérica, minimalista, né? E inócua. Por quê? Porque ela deixa tudo muito solto, com muita liberdade, ela é muito liberal, né? Dá muita liberdade para cada sistema de ensino organizar a educação como bem quiser, e depois o Estado vai lá e avalia através dessas avaliações nacionais, tá? Avaliações externas. Outra coisa, outro marco importante, o Fundef, né? O Fundef é o marco operacional da descentralização da educação fundamental, né? O que quer dizer isso? A União, através do Fundef, se desocupou completamente do ensino fundamental, deixou a cargo dos entes federativos mais precários, que são justamente os municípios, tá? Então, essa lei entrou em vigência em 1997 e ficou funcionando até 2006, tá? Através do Fundef, a União só tem uma função redistributiva e supletiva. Outra coisa importante, o Fundef, gente, na verdade, ele é uma subvinculação. O que quer dizer isso? A gente já tinha vinculação dos 25% dos municípios, dos estados e do Distrito Federal para a educação, não é isso? O que o Fundef fala? Desses 25%, ele diz que 60% são obrigatoriamente para o ensino fundamental, tá? Temos os conselhos. Eu estou tentando ir rápido, porque tem muita coisa aqui para a gente ver. Isso aqui que eu acho importantíssimo para a gente entender. Vocês estão vendo aí? Olha aqui, olha. Pela LDB, né, e pela Constituição Federal, 25% dos impostos estaduais e municipais tem que ser, pelo menos, esse valor teriam que ser destinados à educação. Isso no tempo isso em geral, porque essas leis ainda são vigentes. No tempo do Fundef, o que acontecia? 60% desses 25%, ou seja, 15%, teria que ser destinado para o ensino fundamental. Desses 60% desses 60% seriam para a valorização do magistério, ou seja, para pagar os professores bem, e 40% para os demais gastos, tá bom? E os outros 40% para os demais níveis de ensino. Ora, então, esses 25%, 15% ia para o ensino fundamental e 10%, 15 mais 10, 25, tá certo? 10% para os demais níveis de ensino. Então, a gente já vê como que o Fundef, ele trouxe não só a expansão precarizada do ensino fundamental, como a precarização de todos os outros níveis de ensino, né? Quem são esses outros níveis de ensino? Educação infantil, educação especial, educação de jovens e adultos, educação de ensino médio, educação profissionalizante. Imagina. Entenderam isso aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre esse quadrinho? Tá de boa, gente? Posso continuar? Por mim, pode, professora. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha só, eu fiz esse quadrinho, que ele é um quadro fictício, tá? Mas vamos tentar acompanhar isso aqui, que eu acho que dá uma ideia de como é que funciona o fundo, essa política de fundos, que depois vai mudar do Fundef para o Fundeb, mas a lógica é exatamente a mesma, tá? Então, você tem aqui um estado com 4 municípios, o A, B, C e o D, tá? Aqui a gente tem o valor vinculado à educação, que são os 25%, né? Então, por exemplo, se o município A, se 25% do que ele arrecada são 20 mil reais, quanto é que ele arrecada, gente? Quanto é que esse município arrecada?
Gente, isso aí vocês têm que estar ligadinhos. Hoje é um pouco aula de matemática. Alguém se arrisca e ninguém se arrisca? Vocês entenderam a pergunta? Pode perguntar de novo, professora. Tá, então assim, a pergunta é a seguinte: se 25% dos recursos do município A são destinados à educação, qual é o total que este município arrecada de impostos? 80 mil? 80 mil, exatamente. Por quê? Porque 20 mil corresponde a um quarto, não é isso, Suelen? Né? Então, ele arrecada 80 mil, 25% de 80 mil é um quarto, não é isso? Então, ele tem que destinar 20 mil para a educação. Se não tivesse fundo, tá? Se não tivesse essa política de fundo, só tivesse a Constituição Federal e a LDB, esquece essa coluna aqui, tá? E vamos pensar essa coluna aqui. Ele tem, digamos, 200 matrículas, tá? Se ele tem 200 matrículas, né? Sem o fundo, quanto é que ele poderia, quanto é que custaria para esse município a educação de cada aluno? Custaria R$100, entenderam isso? Porque ele tem 20 mil reais, tem 200 matrículas, né? 20 mil dividido por 200, 100. Entenderam isso? Se não fosse o fundo, ele teria que destinar, ele teria para gastar com cada aluno R$100. Isso aí são números fictícios, tá bom? Com o fundo, o que acontece? Então, vamos ver, tem o A, o B, o C e o D. O que a gente repara aqui? O município que arrecada menos é o D, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, ele tem bastante alunos. Agora, olha só esse município B, por exemplo. O município B arrecada 4 vezes mais que o município D, né? Mas ele só tem 50 matrículas. Então, se não fosse a política de fundos, olha quanto que ele poderia destinar para cada aluno: R$800. Está entendendo? Isso significa o quê? Que ele podia pagar muito bem cada professor, né? Cada aluno custaria, a matrícula de cada aluno custaria R$800 para esse município. Com o fundo, o que acontece? Você soma todo esse valor, tá? Aqui, que vai dar 78 mil. Você pega a subvinculação disso aqui, que é 60% disso daqui. Então, 60% de 20, 40% de 60% de 40, você pega 60%, tá? Que estão aqui, os 60%, soma tudo, deu 78 mil. Bota tudo no mesmo saco, num fundo, tá? Pega o número de matrículas e soma também, deu 550. Aí, o que você faz? Você pega esse total de dinheiro arrecadado, não importa quem deu mais, quem deu menos, e divide irmãmente pelo número de matrículas. Isso aqui vai dar um valor de 141,82, igualzinho para cada município. Então, nesse sentido, é que o fundo ele gera uma equidade, né? Então, essa desigualdade que havia entre o município A e o B sumiu, né? Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu que a gente nivelou todo mundo ficou igual, né? Nesse sentido, a gente foi assim socialista, né? Todos iguaizinhos, tá? Só que ficou todo mundo igual por baixo. Porque o que aconteceu, na verdade? O município B está bancando os outros, o município B e o município C. Estão entendendo? Ao invés deles poderem oferecer uma educação de maior qualidade para os seus estudantes da sua rede, eles tiveram que sacrificar esse valor e oferecer para os outros municípios vizinhos que têm mais estudantes e menos arrecadação. Tá? O que aconteceu?
Vamos supor que... Qual é o papel da União aí? O papel da União não é redistributivo? Então, a União vai gerenciar essa divisão dos dinheiros, né? Ela vai através do censo, que a gente não vai ter, ela vai saber quantas matrículas tem, quantas matrículas aumentaram de um ano para o outro, tá? E vai fazer essas contas e vai redistribuir e vai dar R$ 140 para cada, 141,82 para cada matrícula, para cada município. Ok. Só que a própria União, de acordo com a LDB, ela é obrigada a cada ano a fazer um cálculo de um valor mínimo de qualidade, tá? Digamos que ela calcule esse valor de 150. Ela diz, olha, o valor mínimo para ter qualidade por aluno é R$ 150, tá? Nesse caso, então, qual seria a complementação que a União teria que dar? 8,18. Tá entendendo? Para todos eles. Ia ter que dar 8,18 para o A, para o B, para o C e para o D. Agora, imagina só, se a gente não tivesse o Fundef, vocês reparam que a União teria que dar muito mais dinheiro? Porque, olha só, para o município B, ela não ia ter que dar nada. Para o município C, ela não teria que dar nada. Mas para o município D, ela tinha que dar R$ 100, tá certo? E para o município A, ela teria que dar 50. Mas com essa divisão entre os próprios entes federados, quanto é que ela tem que dar? 8,18. Repararam a mágica? O golpe? Quem não reparou, pode pedir que eu explico de novo. Isso aí tem que entender. Todo mundo entendeu isso, gente? Ninguém tem dúvida? Eu não entendi, professora. Fala, Maria Laura, alguma coisa você entendeu? O que você entendeu? Eu entendi até a parte de dividir tudo para todo mundo, mas não entendi a parte final. A suplementação da União? Isso. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu dou um exemplo assim. Vamos imaginar... Vamos imaginar... Bom, não vamos imaginar nada. Vamos pegar esse exemplo mesmo aqui. Esse troço é difícil pra caramba de entender, tá? Me admiro que todo mundo tenha entendido. Acho que a Maria Laura foi sincera, então tá todo mundo muito esperto. Eu custei muito a entender isso. Professora, mas no texto que falava sobre o FHC também explica bem direitinho naquele outro texto. Não sei se... Eu não aprendi com ela, não. Não aprendi ali, não. Aprendi com o livro do Nicholas Davis, estudando muito. É bem complicado. Porque o pulo do gato é o seguinte, é justamente aí que a Maria Laura não entendeu. Você divide. Quando eu boto aqui a setinha, vocês veem o que eu estou fazendo aqui? O negocinho aqui circulando, vocês veem, né? Sim. Então, você dividiu o fundo todo. Então, digamos que eu tenha, sei lá, vamos pensar assim, uma família com 5 pessoas, cada um recebe um salário, não é isso? Aí tem gente que vai receber um salário um pouquinho, outro vai receber R$ 1.000, outro vai receber R$ 300, outro ganha só uma bolsa da UF, mas todo mundo vai botar o dinheiro no fundo da família, tá bom? Aí a mãe, que é a gestora da família, vamos imaginar assim, ela vai pegar esse dinheiro e vai dividir entre os irmãos. Só que ela definiu que tem um valor mínimo para cada um ter, porque ela acha que ninguém pode ter menos do que aquilo. No caso, são R$ 150, tá? Se ela tivesse estabelecido esses R$ 150 e não houvesse o fundo, tá? Quanto é que ela ia ter que dar para o filho A? Ela ia ter que complementar quanto? Ia ter que complementar de 100 até chegar a 150, que é 50, não é isso? Para o filho B, ela não ia precisar dar nada, porque o filho B estava sobrando dinheiro para ele. Então, a união só entra quando falta. Estão entendendo isso? Mas ela tira do também, né? Não, se não tivesse o fundo, antes de ter o fundo, tá?
Antes de ter o fundo, foi o Fernando Henrique. O que eu quero explicar para vocês é por que o Fernando Henrique inventou o fundo, tá? Porque ele queria expandir o ensino fundamental sem gastar dinheiro da União. Como é que ele conseguia esse milagre, essa mágica? A partir do fundo. Por quê? Porque se não fosse, porque pela LDB de 96 já estava estipulado que a União tinha que suplementar os valores que não batessem nesse valor mínimo, tá? Se ela estipular... Fala, pode interromper à vontade. Fala, Suelen. Mas assim, a união ela só entra depois da somatória de todos os municípios, né? Aí, se os municípios não atingirem a meta, aí é que ela entra com o restante que falta, é isso? Isso. Mas quando não tem o fundo, quando não tinha o fundo, tá? Vamos ficar só aqui nessa coluna aqui, olha, sem o fundo, tá certo? Antigamente não tinha o fundo. Até 1997 não tinha o fundo. Então, o que acontecia antes? Esse município aqui que ganhou 100, com 100 não dá para pagar o salário mínimo do professor, tá certo? Então, a União tem que complementar. Ela teria que complementar ao todo aqui 50 para o município A e 100 para o município D, não é isso? Ela não teria que complementar nada nem para o B nem para o C, porque eles até superaram a meta, tá certo? Então, nesse total aqui, ela teria que complementar 150 ao todo. A gente pode melhorar esse gráfico aqui, essa coisinha que eu fiz. Agora, aqui, quanto é que ela vai ter que complementar? 8,18 vezes 4. É bem menor. O valor é muito menor. Então, o prejuízo deles é muito menor. Exatamente. A União se deu super bem e ainda disse o quê? Que ficou equalizado. Ela disse, não, o Fundef é maravilhoso, porque é justiça social, entendeu? Justiça social, porque eu equalizo, todo mundo ganha igual. Mas, Professora, mas e quem estabelece esse valor de 150? Boa pergunta, Suelen. É justamente a União. É justamente Eles a União. fazem o que eles querem. E já colocam no valor menor para não precisar realmente contribuir e suplementar, né? Exatamente, Ana Clara. E depois vem quando a gente está nos últimos lugares no PISA, é porque o investimento não foi feito adequadamente, sendo que eles próprios que fizeram a estrutura para a gente permanecer nesse lugar. Eu fiquei indignada com o texto que a senhora passou para ler. Não é chocante, é indignante, é muito triste, é muito triste. E aí, na eleição, vem dizer que a prioridade é a educação. Para você ver. Então, prioridade, gente, é onde a gente bota o dinheiro, entendeu? Então, não adianta a pessoa dizer assim, minha prioridade é estudar. Aí a pessoa pega o dinheiro dela e só gasta em roupa. Não, a prioridade dela não é estudar. Prioridade é onde a gente bota o dinheiro. Né? Minha prioridade são meus filhos. O dinheiro que eu tenho, eu dou para os meus filhos. Aí você vê onde é que você bota o dinheiro. É onde você bota o dinheiro. Na nossa vida pessoal é assim, tá? Então, bom, já entenderam o Fundef, a política de fundos, como funciona, né? Vamos para o próximo. Isso daqui são os valores, mais ou menos... Deixa eu ver de quando é que é isso. Isso aqui é de 2016. Não é muito fácil conseguir esses valores, não. Então, ali a gente estava falando em 140, 150 por aluno, né? Na verdade, aqui, os valores, as metas, olha, 4.370, 2.000... Por que variam? Estão entendendo aqui que variam os valores? Né? Varia porque tem etapas da educação que são mais caras do que outras. Isso aqui também foi uma conquista, aí é muito detalhado para explicar para vocês, tá? O Fundef, quando ele começou, quando ele saiu, ele era um valor único por aluno, por ano, para todas as etapas. Aí, aos pouquinhos, eles foram aprimorando, né? E foram vendo, não, peraí, tem etapas que são mais caras do que outras, né? Por exemplo, a segunda etapa do ensino fundamental, o segundo segmento do ensino fundamental é mais caro, porque tem mais professores.
então esse valor, esse custo de aluno vai ser mais caro, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, o que é tempo integral, rural é mais caro do que urbano, tá? Esse gráfico aqui, gente, é muito chocante, é muito triste. Olha aqui, olha. Em azul, a gente tem o gráfico é descentralização financeira, para a gente entender o que é descentralização. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com a vacina, né? Que é a União dizendo um grande, desculpa a palavra, foda-se para o resto da população, né? O que a União está falando? Cada um se vire, descentralização. Né? Cada estado que tente arrumar vacina, que tente arranjar o dinheiro para vacina, a União não faz praticamente nada, não é isso que está acontecendo? A gente está vendo isso muito claramente com a não política de imunização nacional, tá? Aí, aqui, em azul, a gente tem o valor, a receita total para a educação, tá? Básica, aliás, básica não, fundamental, e em vermelho, a complementação da União. Olha só, o que vocês acham disso? Estão vendo os valores? É ridículo. Exatamente. É ridículo, é simplesmente ridículo, tá? Então, exatamente por absurdo, Douglas, é um negócio assim que você fala, caraca, socorro, revolução ontem, como é que a gente pode... E ninguém sabe dessas coisas, né? E a maior parte das pessoas acredita que o fundo é da União, que é a União que está dando dinheiro para o município. Não é ao contrário, tá? Além disso, gente, ainda tem a tal da DRU, que a gente já falou o que era. É a desvinculação da receita da União, porque esse dinheirinho aqui, que era 3,8% do total, que depois com o Fundeb passou a 10%, o Fundeb atual exige que isso aqui seja 10%, exige que não importa se atinge a meta do valor mínimo ou não, a União tem que dar pelo menos 10%, tá? Era 3,7% na era do Fernando Henrique Cardoso. Espera aí, gente, que hoje aconteceu um negócio, eu caí no golpe do WhatsApp, e eu tenho que falar aqui para os meus filhos que eu estou dando aula. Enfim. Então, isso aqui é o mínimo que a União é obrigada por causa da vinculação dos 18%. Só que o que acontece? O próprio Fernando Henrique Cardoso inventou o dispositivo da DRU, desvinculação de recursos da União. Eu sou obrigado, mas eu não pago. Tá? Além de ser aquela coisa mínima, ainda por cima não paga. E aí, o que a gente vê nesse gráfico? Isso aqui, gente, já é Lula, tá? 2003 até 2008. Olha os bilhões que foram desviados para a educação pelo governo do PT através da DRU, que quando o PT estava no governo, criticava. Só que quando ele entrou no governo, o que ele fez? Usou a DRU do mesmo jeito. Estão entendendo isso? Todo mundo viu isso aqui? A quantidade de dinheiro que foi desviado? Olha. Aqui, por exemplo, é uma palhaçada, total palhaçada. Problemas relativos ao Fundef. Inchamento das redes municipais com alunos fantasmas, duplicação de matrículas, porque quanto mais matrícula o município dizia que tinha, mais um pouquinho de dinheiro ele conseguia pegar, aquela migalhazinha do Fundef, entendeu? Então, eles ficavam inventando aluno fantasma, isso é uma coisa muito ruim. Criação de municípios foram criados só para receber o Fundef. Problema da desigualdade tributária, das desigualdades regionais, isso tudo a gente já estudou bastante com o texto da Lisete, né?
da heterogeneidade, da densidade demográfica que varia, superlotação de salas de aula. Por que superlotação de sala de aula? Porque se eu tenho os tais dos 150, absurdo, Gabriel, essa disciplina, vocês desculpem, essa aula vai ser assim, ainda vai piorar muito até o final da aula, então preparem-se. O que eles fazem? Se eu tenho pouco dinheiro, ao invés de contratar 2 professores, eu contrato só um e junto as 2 turmas, né? E faço o quê? Uma aula superlotada que não pode ter qualidade, tá? Sobrecarrega o professor, mas não investe nele, né? Exatamente. Aí o professor adoece, o professor não corrige trabalho, o professor está estressado, o professor xinga aluno, se estressa. Por quê? Porque ele está sobrecarregado, ele ganha uma miséria, tem que trabalhar em 3 escolas diferentes, dar aula particular de noite, enfim, não aguenta, tá? Então, qual é a grande coisa que a gente diz aqui, que o Nicholas Davis diz? A distribuição, essa política de fundos é redistribuição da miséria. O Fundef não traz recursos novos para a educação. É uma conta de soma zero. No final, fica tudo ruim, tá? Deteriorização, e o que a gente vê? Eu vou tentar passar rápido, assim, depois vocês estudam isso com calma, eu vou mandar para vocês. E o que a gente vê? Quando a gente tem uma expansão precarizada, né, ou simplesmente a precarização do sistema público, o que a gente tem? A gente tem o florescimento, né, do sistema privado. O sistema privado aproveita. Qualquer pessoa, pais de vocês, muitos de vocês, com certeza, estudaram em escola particular, né? Porque os pais de vocês fizeram sacrifício para tirar vocês do sistema público. Por quê? Porque estavam vendo que não tinha dinheiro, que não tinha papel higiênico, que não tinha professor, que não tinha nada. Eu disse, não, pelo menos vou botar numa escola que tem as coisas, né? Então, isso piora ainda mais o sistema público. E o sistema privado vai aumentando. O que o Lula fez? Bom, o Fundef tinha vigência até 2006, não é? Então, em 2006, o presidente Lula fez uma emenda constitucional para aprovar um novo fundo, tentando melhorar o Fundef. Ora, uma das grandes críticas do Fundef é que ele só dava dinheiro para o ensino fundamental, não é isso? Prejudicando os outros níveis de ensino. Então, o Lula resolveu fazer o quê? Fazer o Fundeb, que era para toda a educação básica. Só que o que acontece? Ele aumentou a receita de recursos, tá? Que não tem aqui os detalhes. Aumentou a receita de recursos, as fontes de financiamento, os impostos que entram para o Fundeb são mais impostos do que os que entravam no Fundef, tá? Aumenta a proporção de 15%, aumenta para 20%, né, dos impostos arrecadados, 20% é subvinculação da vinculação, tá? 20% dos 25% para toda a educação básica. Mas, como o número de alunos de matrículas cresceu muito, porque quando você tem o Fundeb, você está atendendo toda a educação básica. Então, qual é o argumento do professor Nicholas Davis, né, que estuda detalhadamente, que é um especialista em financiamento? Ele foi fazer esses cálculos e descobriu o seguinte, que houve uma pequena melhora, né, mas mesmo assim, o ganho que se teve em termos de entrada de recurso para o Fundeb não compensou o aumento, não foi proporcional ao aumento de matrículas por conta de atingir toda a educação básica. Então, na verdade, o que a gente teve? Trouxe poucos recursos novos, né? O governo do PT, que já não complementava o Fundef, continuou descumprindo sua função supletiva através da DRU, né? E a União, por exemplo, acionou a DRU com a justificativa de que estava fazendo gasto para a realização das obras da Copa do Mundo em 2014, gente. Em 2014, o governo Dilma
usou a DRU para não suplementar os recursos do Fundeb, dizendo que estava gastando dinheiro para as obras da Copa do Mundo. Essas obras, sabe? Esses estádios de futebol gigantes que tem por aí, que tem em Manaus, e Manaus não tem hospital, mas tem um estádio parado, que ninguém joga bola lá, não serve para nada, mas que gastou um monte de dinheiro e tirou dinheiro da educação, tá? Enfim, aí tem uma porção de detalhes, considerações finais. A política de financiamento, que vontade de gritar, né, Gabriel? A política de financiamento da Está educação piorando com o tempo, né, professora? está piorando com o Era tempo. horrível E aí, nessa época, gente, hoje em dia. aí depois, acho que na próxima aula já a gente vai estudar o Fundeb, né? E aí foi um negócio muito doido, porque todo mundo, ai, que bom, o Fundeb. Eu falei, gente, esses fundos tinham que acabar, mas também não dá para acabar de uma hora para outra, né? Mas como é que você aprimora um fundo que já nasceu todo errado, que é toda uma estratégia para a União gastar menos com a educação básica, né? Ela nos marcos legais, ela já não tem, o único compromisso que a União tem com a educação básica é suplementar, mas através dos fundos, ela só se exime dessa responsabilidade que já é mínima, né? Professora, Fala, Ana Clara. já estudei numa faculdade particular sobre o Fundeb, eu via como algo muito bom, porque eles não falam sobre essa parte, entendeu? Então eu via como algo positivo para a educação. Aí sabe o que acontece, Ana Clara? Eu fiz uma entrevista, aliás, eu estou precisando de uma ajuda, se alguém tiver, assim, capacidade de me ajudar nisso. Eu fiz uma entrevista muito longa com o professor Nicholas Davis sobre o Fundeb. Essa entrevista está... eu preciso cortar ela em pedacinhos. Eu até já marquei os tempos, mas eu preciso, se alguém puder me ajudar nisso, depois a gente conversa sobre isso. E o professor Nicholas contou uma coisa interessante. Eu falei assim, gente, mas por que setores progressistas da sociedade, inclusive ligados ao PT, né, viram com tanto otimismo o novo Fundeb? E a resposta dele é simples, ele diz assim, Andréia, isso acontece porque eles viam com otimismo o Fundeb do Lula, né? O Fundeb que foi lançado no governo do PT, porque eles achavam que aquele fundo estava superando os erros do Fundef, né? Mas eles não conseguiram ter autocrítica de que o PT, nesse aspecto, houve muito mais continuidade do que descontinuidade, né? Houve muito mais houve alguma descontinuidade? Houve, né? Melhorou um pouquinho do governo do Fernando Henrique Cardoso para o governo do PT? Melhorou um pouquinho. Piorou muito mais com Bolsonaro? Piorou muito mais com Bolsonaro, com Temer, com Bolsonaro, a gente piorou muito mais, né? Mas não dá para a gente ignorar que a melhora que teve no PT foi muito pequena, houve muito mais continuidade do que descontinuidade, né? Quer dizer, agora no momento que a gente está, a gente tem saudade, né? Porque era melhor o que a gente tinha. Mas em termos do que foi... Fala, Suelen. Mas se não tivesse sido aprovado esse novo Fundeb, como a senhora acha que teria sido Pois as propostas desse? Não, assim, a gente tinha que ser renovado. O problema, assim, o Fundeb, por exemplo, depois a gente vai entrar nisso, porque é um outro tema enorme que a gente vai falar, vai ter uma aula só sobre o novo Fundeb, né? Então, o novo Fundeb, ele é permanente. Então, isso é um pouco assustador também, porque é um fundo que então, a União vai ficar para sempre desobrigada, né? E a gente não conseguiu mecanismos na luta, porque vocês viram como é que são as legislações, né? Vocês viram quanto tempo de luta foi para a gente conseguir a LDB de 61, as lutas que foram em torno da LDB de 96, né? Então, cada uma dessas leis é muita luta. Então, houve muita luta para a gente conseguir mecanismos dentro desse novo Fundeb para garantir maior participação da União. Mas a gente perdeu em muita coisa. Inclusive, a gente perdeu a garantia
de que os recursos públicos só iriam para as instituições públicas, né? Isso aí é um problema muito sério, que a gente nunca conseguiu garantir desde nunca na história da educação brasileira, né? Então, tem muito problema. Assim, o que a gente podia fazer é um pouco aquilo que a gente viu quando a gente estudou a LDB de 61, né? Pouco avanço, mas algum, né? Enfim, alguma coisa a gente vai caminhando, mas é tudo muito devagar, né? Muito desesperador. Então, a política... Mas futuramente vai dar uma melhorada, sim. Um próximo governo, uma emenda constitucional, alguma mudança. Sim, uma emenda vai ter que dar uma, vai ter que fazer, mais ou menos, a gente vai ter que fazer o que aconteceu com a Carta de Goiânia, né? Em 1986. A gente está sofrendo agora um golpe muito forte em vários níveis. A gente aqui só está estudando educação, mas para a saúde, enfim, para outras áreas também, né? Está sendo muita perda. Então, depois a gente vai precisar refazer isso tudo, né? Para recuperar, para reverter este golpe, né? Então, assim como a gente tentou reverter o golpe dos militares em 1986, com a Carta de Goiânia, a gente vai precisar fazer um documento desses para reverter todos os golpes causados por esse governo, né? E aí a gente já sabe que vai ter resistência também, né? Que nem tudo que a Carta de Goiânia pediu a gente conseguiu, né? Então a gente não vai reverter completamente o golpe. Não vai, com certeza, né? Então, o cenário é muito triste, tá? Aqui, olha, perguntas aos números. A gente começou falando de números, né? Quanto em relação ao orçamento da União se investe em educação? Como são distribuídos os recursos da União para a educação? Quanto se gasta para fazer campanha eleitoral? Quanto custa acabar com o déficit da educação infantil, por exemplo? Né? Então, esse aqui é de 2015, mas, enfim, não está muito diferente que isso, não. Então, aqui para vocês entenderem, em amarelinho aqui, são os juros, o dinheiro, isso aqui é todo o orçamento geral da União, tá? O orçamento geral da União. Em amarelinho é o que a gente gasta com juros e amortização de dívida. Imagina que você tenha uma dívida no cartão de crédito, né? E aí 42% do seu salário você gasta pagando os juros do cartão de crédito que há 4 anos atrás você deixou de pagar uma mensalidade. Tá? Essa é a situação do Brasil, tá bom? Então, aqui, olha, a educação, cultura 0,04%, habitação, hoje em dia está pior do que isso, tá, gente? Hoje em dia está pior, isso aqui está pior, tá? Então, olha só, educação está aqui, esse laranjinho aqui, para vocês visualizarem o que vai para a educação em relação ao orçamento geral. Outro dado interessante que os setores mais de direita sempre reclamaram, né, das políticas de Bolsa Família, que era um absurdo, que dava dinheiro para as pessoas deixarem de trabalhar, ficarem encostados na Bolsa Família, né? E vocês vão ver aqui, olha só, segurança pública, judiciário, assistência social, tá aqui. Isso daqui, esse vermelhinho aqui, estão vendo? É assistência social, 3,05%. Aqui entra, gente, uma parte disso aqui são essas políticas de transferência de renda, uma pequena parte. Então, na verdade, essas políticas de transferência de renda eram uma migalha, era um nada que fez muita diferença para muita gente, mas que no orçamento não significa nada, nada. Quem ganhou muito mais foram os bancos e os banqueiros, sempre, na história desse país, independente do partido, independente de quem está no poder. Isso ninguém mudou. Então, é muito duro da gente ver isso, né?
O cobertor pequeno de recursos para a educação brasileira. Aqui, olha só, composição das despesas do MDE da União. Então, a gente tem aqui, olha, ensino básico, quanto é que a União destina para o ensino básico? 2%. Ensino profissional, 17%. Ensino superior, 42%. Por que é tanto dinheiro para o ensino superior? Quem sabe responder isso de acordo com os marcos legais? Por que 42% do dinheiro que a União tem destinado para a educação vai para o ensino superior? Que a União é responsável pelas instituições federais. Muito bem, Ana Clara, exatamente, porque a União é responsável pelas instituições federais, tá? E aqui, olha só, complemento ao Fundeb, é esse amarelinho aqui, 6%. Olha só, olha a proporção das coisas, não é ridículo, gente? É patético. Esse ensino básico aqui é o ensino básico, como a Ana Clara está lembrando, é o ensino básico federal, né? É o ensino básico federal que é totalmente bancado pela União, tá? Aqui, gente, bom, eu não vou falar disso aqui não, é muito de chorar, mas aqui vocês vão ver os dinheiros gastos em eleição. Ano que vem é ano eleitoral, né? E quanto que se gastaria, com quanto de dinheiro, só com a campanha, só com caixa 1 da campanha presidencial de 2014, dava para a gente resolver o problema de creches da União, do Brasil inteiro. Entendeu? Isso aqui depois eu vou deixar para vocês verem com calma, tá? Agora, a gente vai trabalhar esse outro PowerPoint aqui, que é do texto que a gente escolheu para trabalhar hoje, tá? Que é da Célia. Da Célia e da Lívia, que são duas economistas da UF, tá? E que elas têm um trabalho muito interessante. Elas fizeram uma estimativa de qual é o déficit da educação. Qual é esse debate? A questão é a seguinte: quanto por cento a União deve destinar do seu PIB para a educação, para a gente superar o déficit? Quando a gente fala em déficit, significa o seguinte: comparativamente a outros países, tá? O Brasil está muito atrás. Por exemplo, em relação à vacina, vocês estão vendo aí, a gente tem um déficit, né? Então, a gente poderia fazer um cálculo de quanto a gente precisaria investir hoje para ser, por exemplo, o Chile em relação à vacina, para ter mais ou menos a mesma quantidade de vacinados por habitantes que o Chile tem, por exemplo, né? Para chegar ao nível do Chile, que está muito além da gente, a gente não poderia continuar investindo o pouquinho que a gente está investindo nas vacinas, a gente teria que investir mais, não é isso? Então, em relação à educação, é a mesma coisa que elas vão fazer aqui, tá? Então, elas vão falar o seguinte: olha, em 2005, o Brasil tinha mais de 11% de analfabetos. Hoje em dia está por volta de 8%, que continua sendo uma barbaridade, né, para um país que é tipo a 8ª economia mundial, né? Então, como é que a 8ª economia mundial pode ter 8% de analfabetos? A distorção série-idade, o que significa isso? Alunos que foram repetindo e que não estão na série certa de acordo com a idade que eles têm. É de 23% dos estudantes do ensino fundamental e 34% no ensino médio. A média de anos de estudos dos brasileiros com mais de 25 anos estava mais ou menos em torno de 6,5. O que quer dizer isso? A média de anos de estudo, 6 anos e meio. Por exemplo, vocês todos aqui estudaram pelo menos 9, 10, 11, 12,
pelo menos 12 anos, concordam? Porque foram os 9 anos do ensino fundamental, mais os 3 anos do ensino médio, tá certo? 9 anos. A média nacional é de 6 anos e meio. Significa que, em nível nacional, a maioria das pessoas não terminou o ensino fundamental. A gente é um país que está nesse nível de educação, tá? Então, 60% da população brasileira não conclui ensino fundamental. E aí, como é que eles vão comparar, essa coisa de comparar os números, né? Para a gente comparar, a gente tem que ter parâmetros. Então, nesse trabalho, elas vão usar um programa internacional de avaliação de alunos de 15 anos de idade, concluintes do 8º e 9º ano, tá, do ensino fundamental, em leitura, matemática e ciências. No ano 2000, o Brasil ficou em 32º lugar, tá, em leitura, em 40º lugar em matemática, e em 52º lugar em ciências, tá? Para vocês terem uma ideia. Quer dizer, a gente está sempre no ranking, a gente está muito mal nessa avaliação, tá? Causas do mau rendimento. Tem fatores escolares e fatores familiares, né? Fator escola e fator família. Fatores de escola: estrutura deficiente, né? Escola que não tem biblioteca, escola que não tem água, escola que não tem luz. Vocês sabem que só 30% das escolas brasileiras têm biblioteca? Olha só que loucura. As escolas não têm. Tem um monte de escola que não tem luz. Outro dia na televisão eu vi uma matéria sobre uma professora que estava felicíssima porque tinha chegado luz na escola, né? Escola sem luz, escola sem água. Professora, aqui em Paraty, algumas comunidades tradicionais foram receber energia elétrica o ano retrasado. Pois é, e isso, Suelen, que a gente está no eixo Rio-São Paulo, né? No sul maravilha do país, que é o lugar que tem melhor desenvolvimento do país inteiro, né? Então, imagina em outras regiões como é que não é. Formação insuficiente de professores. A gente tem a gente tem uma quantidade enorme de professores leigos, a gente tem 8% de professores leigos. O que significa isso? Professores que não têm sequer a formação normal, de nível médio, né? Eu vim agora de fazer um pós-doutorado na Espanha, e quando eu dizia isso, os meus colegas espanhóis ficavam assim, mas como assim? Não tem nem ensino médio, mas ensino médio também seria um professor leigo, né? Porque para eles, para ser professor, é obrigatório que tenha ensino superior, né? Eu falei, não, mas no Brasil não é obrigatório o ensino superior, né? E não só não é obrigatório, como tem regiões em que se aceita professor sem o ensino médio. Como isso acontece? Porque o professor ganha tão mal, tem tão pouca gente disposta a ser professor, né? Que qualquer pessoa que tem boa vontade acaba sendo professor, e você tem que ficar com ele, porque senão não tem ninguém para dar aula, né? Em alguns rincões, comunidades afastadas, tradicionais e tal. Curta jornada escolar, né? Isso é um problema sério, já está provado que o horário integral é fundamental para as crianças, né? Tem crianças que ficam muito pouco tempo na escola. E acesso restrito à educação infantil. Isso é uma coisa muito tem um efeito muito ruim no processo educativo, né? As crianças que não têm acesso à educação infantil de qualidade, onde a educação infantil, acho que vocês estão tendo aula de educação infantil também nesse semestre, né? Onde a educação infantil não é simplesmente um lugar para liberar a mão de obra feminina, né? Ou seja, para cuidar da criança, para a mãe poder trabalhar, mas onde a educação infantil realmente tem uma função pedagógica de ensinar, de desenvolver habilidades, de preparar para o ensino fundamental, preparar para o letramento, para a alfabetização, né? Então, esse acesso restrito à educação infantil de qualidade, nem precisa ser de qualidade, né? Na verdade,
o acesso à educação infantil no Brasil ainda é muito, muito insuficiente. Só 30% das crianças têm acesso ao ensino fundamental no Brasil, tá? E temos também os fatores familiares, baixa escolaridade dos pais, quanto menos escolarizados os pais, menor o rendimento escolar das crianças, pouco tempo que os pais têm para ajudar os filhos nas tarefas, necessidade de mão de obra dos filhos para compor o orçamento familiar, entre outros, tá? Que relação existe entre financiamento da educação e qualidade de educação? Será que a gente gasta mal e não pouco? Né? Isso aqui era a tese do Fernando Henrique Cardoso. Não é que a gente gasta pouco dinheiro com educação. A gente já viu pelos gráficos ali que a gente gasta bem pouco. Né? Será que gastamos pouco? Será que gastamos mal e pouco? Né? Se gastássemos mais, a qualidade poderia ser melhor? Com o que gastamos, algum país alcança níveis satisfatórios de educação? São essas perguntas aqui que as autoras vão tentar responder nesse texto, tá? Aí elas vão explicar mais ou menos a base de dados, como é que elas fizeram. Os gastos de educação considerados, instituições públicas, privadas e organismos internacionais, transferências para estudantes, famílias ou entidades privadas também entraram no cálculo. Gasto, por quê? Porque o Brasil coloca muito dinheiro no setor privado. Né? Então, para você entender que quando a gente for estudar esses números que elas vão apresentar, esses números não dizem respeito só ao setor público, né? Por causa disso tudo que a gente tem visto desde o começo do semestre, né? Que sempre a gente tem destinação de recursos públicos para iniciativa privada. E gastos das famílias com educação fora das instituições. Quais foram os países selecionados para fazer essa comparação? Os que tiveram sucesso no PISA de 2006, por continente e nível de desenvolvimento. E eles vão usar alguns dados, né? Por exemplo, gasto per capita em educação, valor total investido. No Brasil, a gente só tem os dados do investimento público, mas que vai para o setor privado também, em 2005, dividido pelo número de estudantes de cada país. Isso aí vai dar o PPC, que foi um parâmetro que elas criaram para fazer essas comparações, que é paridade de poder de... Desculpa, isso é outra coisa, tem um outro número disso aqui. E comparando com o PPC, que é a paridade do poder de compra do Banco Mundial, porque o valor investido em PPC, tá? Porque ela poderia comparar por dólar, por uma única moeda, né? Pegar uma única moeda. Só que $1 no Brasil tem um poder de compra diferente do $1 nos Estados Unidos, $1 na França, enfim. Então, para a gente ter uma ideia de como é que elas trataram bem esses números, para a gente fazer uma comparação bem justa, né? Número de estudantes, número de matrículas durante o período letivo nos 3 níveis, segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma organização da qual o Brasil não faz parte e que está justamente tentando entrar, já há muitos anos que a gente tenta entrar na OCDE, e agora, com esse problema todo desse governo que a gente está com dificuldade de entrar. Então, eles categorizaram em 3 etapas, tá? Chamaram pré-primário, que seria a nossa educação infantil, o primário, que seria o nosso ensino fundamental, e o secundário, que seria o nosso ensino médio, tá? Como está comparando países, né, que têm nomenclaturas diferentes para cada uma dessas etapas, elas estão usando esses nomes, essa nomenclatura, para a gente ter uma ideia do que elas vão fazer. Então, aqui elas estão comparando. Aí, o que a gente vê? Entre os países selecionados, tá? A gente tem aqui, olha, Finlândia, Japão, Coreia, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Chile, México, Brasil, a média. E aqui aqui a média excluindo o Brasil e aqui a média, tá? Aqui são as notas no PISA, tá? Então, a gente vê que a Finlândia está ordenado por nota, tá certo?
Então, por nota aqui, entre estes países, o Brasil é o que obteve a menor nota no PISA, tá? Colocação no PISA, o Brasil está em 54º lugar nesse ano aqui, não importa, né? Não teve nenhum milagre de 2005 para cá, infelizmente, esse texto ainda continua sendo válido, infelizmente, né? E aí a gente vê o gasto por aluno e o gasto total por aluno, aqui em dólares e aqui em PPC, tá? Então, vamos pegar esse aqui, que eu acho que é melhor da gente pegar, tá? O que a gente vê? O que a gente vê aqui, gente? Qual é o país que mais investe? É os Estados Unidos, né? Então, a gente vê que realmente os Estados Unidos investem muito e não tem o resultado melhor, né? Investe quase que o dobro da Finlândia e a Finlândia chega em primeiro lugar. Se a gente analisa esses dados, a gente poderia se convencer do argumento do Fernando Henrique, né? Podia pensar assim, poxa, tá vendo? Esse negócio de investir dinheiro não é o que resolve, né? Porque a Finlândia investe menos do que os Estados Unidos e olha só, e tem um melhor resultado na educação. Só que o que ela vai argumentar ao longo do texto? Ela vai argumentar que tem um mínimo que você tem que investir, né? Que tem realmente essa coisa de como é que você gere o recurso. Mas isso não é o único fator, tem que ter um mínimo. Se você não tem aquele mínimo, você não vai ter qualidade nenhuma, que é o caso do Brasil. Olha só, o Brasil, de longe, é o que menos investe, mesmo em comparação com países da América do Sul, né, como o México, a América Central e o Chile. Olha só, o Chile investe muito mais que a gente, tá vendo? Aqui a gente vai ver investimentos na educação infantil, tá? Na educação infantil. De novo, o Brasil é um dos que menos investe, tá vendo? A Irlanda investe bem pouquinho, por quê? Porque a educação infantil na Irlanda vai ser privada, tá? Então, não tem aqui educação infantil, tá? E a gente vai ver o quê? A Finlândia investe pesadamente na educação infantil. Aqui está em primeiro lugar. Estão vendo? Então, investir em educação infantil é fundamental para ter rendimento. Ensino fundamental, o Brasil também investe pouco, mas investe menos do que a Finlândia. E aqui a gente vai vendo uma série de dados. Ensino médio, o Brasil investe bem pouquinho também, mas investe menos do que o Chile. Por quê? Porque o Chile, o ensino é privatizado, tá? Então, isso aqui depois eu queria que vocês dessem uma olhada com calma. O importante aqui é como é que ela faz esse cálculo do déficit. Como é que elas fazem? Elas fazem o seguinte, pegam o gasto público per capita do país de referência, tá? Em relação ao gasto público per capita brasileiro. Os países de referência que ela escolheu para comparar, né, são o Chile, a Finlândia e a Coreia, tá? Por que ela escolheu o Chile para comparar o Brasil com o Chile? Porque o Chile é o país que tem melhor desempenho na América Latina. Por que escolheu a Finlândia? Porque a Finlândia é o que tem melhor desempenho na totalidade dos países avaliados. Por que escolheu a Coreia? Porque tem o melhor desempenho asiático e país emergente como o Brasil. A Coreia é tão emergente quanto o Brasil, tá? E outros valores que ela usa, o cenário ideal, né, para a gente... Então, assim, ela vai tentar pensar, elas vão tentar pensar, em comparação com o Chile, com a Finlândia e a Coreia, quanto que a gente está em defasagem em relação ao Chile, por exemplo, em relação a dois coeficientes, a dois parâmetros, né? O cenário ideal, que seria a universalização de acesso para pessoas de 6 a 19 anos, ou seja, que a gente tivesse todos eles na escola, né?
e o status quo, que significa o quê? Aquilo que a gente tem hoje, né? Se a gente comparar em relação ao que a gente tem hoje, para a gente chegar ao nível do Chile, não para chegar no ideal, cenário ideal, mas para a gente manter a cobertura, mantendo... Peraí, deixa eu ver se... o negócio é bem complexo, deixa eu ver se eu me explico melhor. Olha só, a gente tem 2 parâmetros aqui, tá? Tem o parâmetro de qualidade, que é o que elas estão vendo. O PISA mede qualidade, é um parâmetro de qualidade, não é um parâmetro de quantidade. Então, a gente quer saber o seguinte, a pergunta é, para o Brasil ser o Chile, né, para o Brasil ter a mesma qualidade de ensino do Chile, mantendo os níveis atuais de acesso, de cobertura, que são esses daqui, olha, 48,4% da educação infantil, 91% da educação fundamental e 48% do ensino médio, tá? Esses dados mudaram um pouquinho, a gente vai ver nas próximas aulas que tem dados atuais, de 2014. O quanto é que a gente teria que investir, né? Então, em relação ao status quo, e se a gente quisesse universalizar o acesso, ou seja, aumentar essa cobertura para 100% em todas essas etapas, tá? Aí, em relação ao PIB, tá? Para a gente ser a Coreia, para ser o cenário ideal, a gente teria que investir mais, não é 7,6% do PIB, é mais além do que a gente investe. Para vocês terem uma ideia, o Brasil atualmente investe tipo o que a gente viu ali, né, uns 4% a 5% no máximo do PIB. Para ser o Chile, a gente tinha que investir esses 5% mais 7,6% para chegar próximo do Chile e ter a cobertura, ter o acesso universal, tá? Para ser a Coreia, 17,8% e para ser a Finlândia, 20,5%. Olha como a gente está defasado. Para manter o status quo, ou seja, para atingir a qualidade desses países, mantendo o mesmo nível de cobertura que a gente tem atualmente, mesmo assim, para ser o Chile, a gente precisava investir 10,6% do PIB, que são os 5% que a gente investe, mais 5,6%. Só que é o seguinte, isso daqui, gente, é um texto de 2006, tá? Então, esse déficit, ele foi se acumulando ao longo desses anos. Esse era o déficit em 2006. Para vocês terem uma ideia, quando houve o debate do Fundef e o PT era um partido de oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, a bancada do PT cobrava que no Fundef entrasse uma regra de financiamento que garantisse a destinação de pelo menos 10% do PIB para a educação. Por que isso? Porque da onde é que o PT tirou esses 10%? Tirou 10% dos cálculos sobre esses déficits, né? Só que a discussão do Fundef foi em 1996, tá? Depois disso, se o valor nunca saiu dos 5% e era para ser 10% em 1996, ora, esse déficit foi aumentando, estão entendendo? Quer dizer, hoje, se a gente aplicasse se a gente ampliasse a destinação de recursos, dobrasse a destinação de recursos, a gente já não conseguiria superar o déficit, porque o déficit aumentou, porque a gente não tomou providência nenhuma. Estão entendendo como é que é o negócio? Estão entendendo isso, gente? É muito difícil. Então, aqui tem as coisas. Aí, conclusão que elas chegam, tá? Isso aí depois vocês vão olhar com calma, vocês têm o texto, vocês têm esse PowerPoint que eu preparei. Se tiver dúvida, me escreve, a gente conversa. Isso é um tema difícil,
complexo, mas também não precisa ninguém sair aqui especialista em financiamento da educação, mas é importante vocês terem uma noção, né? Terem essa noção e assim, para tudo, para a luta política de vocês, entendeu? Para vocês serem professores engajados, né? Isso é muito importante, essa base teórica é muito importante quando vocês estiverem em sala de aula, né? Para vocês saberem qual é a luta, porque para vocês entenderem que o fracasso escolar não pode ser debitado na conta do professor, né? Porque o professor não pode fazer milagre. Tem uma coisa que eu fico muito chateada nas cerimônias de formatura da pedagogia, que eu até quando fui coordenadora, eu mudei como é que é o nome daquilo? O juramento que vocês fazem. Prestem atenção, vocês vão lembrar de mim quando vocês se formarem. Quando vocês se formarem, vocês vão ler um juramento, tá? E esse juramento, vocês se comprometem a coisas incríveis, a superar as desigualdades nacionais. Eu acho aquilo uma covardia absurda, e eu acho um despropósito político, entende? Porque é importante vocês terem noção que vocês não vão ser capazes de mudar esse cenário. Seria cruel, seria uma covardia cobrar isso dos professores. Porque sem esses recursos, sem os salários, sem infraestrutura, sem uma biblioteca, não é só biblioteca, é biblioteca com bibliotecário, né? Vocês sabem, vocês devem se lembrar as escolas que vocês frequentaram. Quando tinha biblioteca, não tinha uma pessoa responsável, não tinha um bibliotecário. Normalmente, quem é que cuida da biblioteca? É um professor afastado de função, desviado de função, não é isso? É um professor que deu problema em sala de aula e colocam ele na biblioteca, aquele professor que detesta aluno, que não sabe nada de biblioteca, não tem merenda escolar, não tem transporte, é tudo tão precário, sabe? Então, como é que vai exigir de vocês isso? É muito ruim, tá? Então, qual é a conclusão que elas chegam? Que a gente gasta pouco, tá? O que não quer dizer que gastamos bem este pouco, ou seja, a gente gasta pouco e gasta mal o pouco que a gente investe em educação. Caso fossem suprimidos os investimentos ao ensino superior, o que não é um cenário interessante, o Brasil teria que mais que dobrar a destinação de recursos para a educação pública para igualar-se ao Chile e ainda mantendo a cobertura status quo, que é insuficiente, tá? Então, assim, o cenário, gente, é muito, muito horrível. E é isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Estou aberta agora para as dúvidas, para a discussão, para o chororô. Fez uma pergunta no Oi? chat. Quê? Tem uma pergunta do Gabriel no chat. Peraí, obrigada. Deixa eu ver aqui. Gabriel. Mas, professora, a gente conseguiria fazer isso? Fazer o quê, Gabriel? Superar todos os problemas? Claro que não. Ninguém é herói, ninguém... Olha só, tem uma coisa muito importante que eu acho o seguinte, às vezes, até no ensino superior, muitas vezes, assim, ali mesmo no IEAR, né, eu vejo coisas que eu sou contra, né? Porque, assim, é importante a gente ser engajado, é importante a gente ser comprometido, mas não dá para a gente fazer milagre, porque a gente não é missionário. Vocês devem ter estudado isso em História da Educação, o tempo das missões, né? Onde a educação ficava a cargo da igreja. E os professores não ganhavam nada, porque eles eram missionários. Nós não somos missionários e não devemos ser missionários. Isso não é uma missão, é uma profissão. Eu estou aqui dando aula para vocês, não porque eu sou religiosa e acredito na causa, estou me sacrificando. Eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho que me comprometer e fazer jus ao salário que eu recebo, né? Eu sou uma profissional, então se eu acho que eu recebo pouco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar para receber mais, né? Tenho que me engajar na luta, tenho que fazer greve,
tenho que ter essa consciência, né? Agora, eu não posso substituir o papel do Estado. Não cabe a mim, como professora, por exemplo, financiar os intérpretes de Libra na semana de pedagogia, por exemplo. Eu sinto muito, não participei dessa vaquinha, porque eu acho um absurdo, eu não ganho muito já, eu já ganho pouco, entendeu? Então, assim, são coisas, não é para o professor pintar a escola, não é papel do professor fazer isso, e faz, entende? E faz, a gente Quando vê, faz, é romantizado pela mídia, né? nossa, e é romantizado. Desvalorizando completamente as nossas dificuldades. Exatamente, aí diz, nossa, como se fosse um exemplo, eu acho um mau exemplo, né? Acho um péssimo exemplo, porque não é para a gente fazer assim, nossa, conseguimos com contribuição do comércio local, aí o dono da loja de tintas deu as tintas, o outro deu não sei o quê, e fizemos um mutirão e pintamos o IEA, sou contra, estou fora, entendeu? Não, a gente tem que lutar por dinheiro, né? Gente, no IEAR, por exemplo, a gente tem o dinheiro para fazer o retiro, que é uma coisa importantíssima da gente ter, né? Mas da onde é que vem aquele dinheiro? De emenda parlamentar. Emenda parlamentar, gente, é a lógica do clientelismo no orçamento, né? São os governos dando dinheiro para calar a boca de um e outro parlamentar para votar junto com a base aliada do governo. É feio, né? Não pode ser assim a luta. Não pode ser no grito, eu grito mais, ganho mais dinheiro. Tem que ser uma coisa organizada, né? Então, assim, essa disciplina é uma tristeza total, não posso fazer melhor, né? E agora é importante a gente ver o quanto de luta a gente tem pela frente, né? Não é também para se desesperar, mas é para vocês saberem que vocês estão entrando num campo muito miserável. É importante saber, por exemplo, que todas as críticas que a gente está fazendo ao governo Bolsonaro, que são justíssimas, né? Como é que vai tirar dinheiro da educação no meio de uma pandemia? Como é que vai cancelar o censo, né? Enfim, como é que não vai contratar as vacinas, essas coisas, milhões de coisas absurdas que estão acontecendo. Agora, é importante a gente ver que não houve um momento maravilhoso anterior, entendeu? Não, a gente não teve isso. Nunca tivemos, né? Teve momentos menos ruins, eu diria assim, né? Mas a gente vê, assim, a gente está estudando aí desde a década de 30, né? E a gente viu momentos que a coisa melhorava um pouquinho e logo piorava de novo. E nunca a gente tem uma continuidade, né? A gente tem sempre as políticas são interrompidas, as boas políticas são interrompidas, não são sustentadas, ou a gente tem, por exemplo, a gente tem conquistas importantes, às vezes, no campo normativo, né? Das leis, da Constituição, a gente teve alguns avanços importantes no período de redemocratização. Que bom, que bacana isso, né? Mas esses marcos legais, eles não se concretizam. Por que eles não se concretizam? Porque não tem investimento de recurso. Porque enquanto a gente pegar quase metade do orçamento nacional para pagar juros e dívida, que na verdade tem um grupo de auditores fiscais que é a auditoria cidadã, que chama, né? Que eles já fizeram esses cálculos e eles acham que precisa haver uma auditoria nessas contas, porque tem valores que estão sendo cobrados indevidamente, né? Então a gente tem que parar de pagar isso, tem que fazer, gente, olha, para resolver o problema do Brasil, não sei, tinha que ter uma revolução realmente, porque não tem nem ideia de por onde começar. Não sei, muito, muito difícil. Homeschooling da vida,
né? Então, isso aí é outra coisa, né? Assim, essa coisa da escola em casa, né? Da escola doméstica, é uma bandeira de setores progressistas da sociedade. Eu fico, gente, como? É uma bandeira errada, não pode ser, não é? Assim, sem a escola, gente, olha, eu frequento muito congresso de antropologia, né? Eu já briguei em congresso de antropologia internacional, me lembro de um na Espanha, eu fiquei uma fera, porque tinha um grupo de antropólogos falando mal de um projeto de escolas numa comunidade na África. Né? Então, as crianças muito pobrezinhas e que tinham não me lembro qual era o país que levava, então aí tinha todo esse discurso neocolonial, decolonizador, não sei se vocês estão familiarizados com esse vocabulário, né? Então, a ideia de que os países do norte, né, os países centrais colonizam. Gente, desculpa, sem escola a gente está ferrado, entendeu? Sem escola a gente está ferrado. Só com os saberes quilombolas, com os saberes dos indígenas, a gente não enfrenta, por exemplo, a pandemia. Né? Com a etnomatemática, a gente não entende nada disso de financiamento da educação, infelizmente, sabe? Então, negar a escola num país miserável como o nosso, que tem 8% de analfabetos, dizer que a alfabetização não é tudo, que tem os saberes orais, vocês já ouviram esses discursos que rolam pela educação? Eu acho isso assustador, acho simplesmente assustador. Não tem nada de progressista nisso, né? Isso é conservador ao máximo, porque isso aí vai gerar o quê? Vai gerar a reprodução das desigualdades. Como é que a gente supera as desigualdades mundiais, né? Por que a gente não tem vacina no Brasil? Porque foram cortados investimentos para ciência, ciência, né? Ciência tradicional, com a matemática cartesiana, essa que a gente usa, com números decimais, entendeu? Enfim, não sei o que vocês pensam disso, mas E fala. homeschooling, eu não sei se a senhora viu, ou algum colega da sala, mas o ministro da Educação disse que é a favor porque a criança tem que se socializar na igreja e não na escola. Eu Muito li. assustador. Assustador, entendeu? Agora, tem setores também alternativos, eu já contei isso para vocês, né? Eu fui, enfim, de uma sociedade alternativa e tal, uma cooperativa, né, de produtos naturais, isso final dos anos 70, imagina. E havia essa bandeira que tinha a ver de ser contra as instituições, né? Então, contra a escola, porque a escola é repressora, a escola é tudo. Sim, a escola podia ser muito melhor, sem dúvida. Mas você imagina se a gente não tem escola para as populações que são filhos de analfabetos, entendeu? Uma pessoa que nasce numa família onde o pai e a mãe é analfabeto, o tio é analfabeto, o avô é analfabeto, todo mundo é analfabeto. Se não for a escola, como é que essa criatura vai aceder aos bens que têm maior valor, entendeu? Fecham-se uma porção de portas para essa pessoa. É uma crueldade isso. Que vai para a escola só para comer, porque não tem isso em casa. Só de você tirar isso da criança. Ainda por cima isso, você vai tirar até isso, até a comida, né? Mas, enfim, não é só a comida, né? A escola, apesar de todos os problemas que a escola tem, a escola ela é um fator de mobilidade social, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vim de uma família de instrução média, né? Meus pais não têm ensino superior, eu sou a pessoa que mais estudei na minha família e estudei numa escola de qualidade pública, que é o Colégio de Aplicação, da UERJ e tal. Eu ter frequentado essa escola, né,
foi um fator de mobilidade social na minha vida, na minha trajetória, é fundamental, entende? A escola, ela amplia os horizontes da gente para além do horizonte familiar, né? Porque na família a gente aprende muita coisa, com certeza, mas na escola a gente aprende muito mais, né? Porque você vai socializar com outras famílias e você supõe que você vai lidar com professores que têm mais preparo do que seus pais. Normalmente deveria ser isso, né? Então, é muito preocupante. A gente está num caminho muito, muito preocupante mesmo, né? E vamos ver, esperamos que a esquerda se mobilize, mas também estão sempre brigando, né? Os progressistas brigam entre si. Eu não sei se vocês viram o filme, eu estava revendo esse filme outro dia, que é bem interessante, como é que chama? História de Brian. Vocês viram esse filme? Vou anotar aqui para vocês. É um filme bem antigo, que é de Brian, que é daquele grupo de humoristas ingleses, ai, meu Deus do céu, esqueci o nome. Monty Python. Não sei se vocês conhecem isso, é meio antigo. Mas é interessante de ver, é bem interessante de ver. É a história de uma criança contemporânea de Jesus, né, que teria nascido como... É uma comédia, né? E aí mostra o desenvolvimento e tal, e aí tem um momento que tem, assim, os grupos revolucionários contra o Império Romano, né, que esse é o cenário da história de Jesus Cristo, né? E aí eles brigam entre si, né? É a mesma coisa que acontece hoje. Então, assim, não dá. A gente tem, por exemplo, movimento estudantil, aí tem dois grupos que brigam entre si. Não dá. A gente tem que se unir contra o inimigo comum. A gente tem um inimigo comum aí muito poderoso e a gente tem que se unir. Então, assim, em termos de educação, o cenário mais ou menos é esse. A gente já estava muito atrasado. Deixa eu ver aqui. A gente não avançou, não superou os déficits que a gente tinha, que foram produzidos pela ditadura militar, que foram produzidos pela reforma neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, não foram superados no governo Lula. Assim, teve mais continuidade do que descontinuidade, e aí depois ainda piorou muito, muito mais com Temer, com a reforma do ensino médio, e agora com essas reformas do Bolsonaro, enfim, tá bem complicado, gente. Então, olha só, hoje é dia 9, tá aqui, dia 9, a gente viu financiamento, educação e políticas de fundos, né? No próximo encontro, a gente vai trabalhar, a gente vai ter 2 dias, tá? O próximo vai ser presencial e o segundo não presencial, para a gente trabalhar as metas. Não sei por que o outro é não presencial. A gente tem alguma coisa no dia 22 de abril, gente? É feriado, alguma coisa assim? Ah, é feriado, tá bom. Mas então a gente vai tentar falar o máximo possível, tem muita coisa para falar, mas também tem PowerPoint, tem os textos e tal, acho que dá para pegar. Essa aula vai ser bem interessante, porque a gente vai fechar um ciclo, né, que é um ciclo, assim, digamos, de um estado de direito, pelo menos, porque agora a gente praticamente está vivendo um estado de exceção, né? Então, e a gente vai ver, então, o novo PNE. A gente teve o primeiro Plano Nacional de Educação em 2001, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, e depois o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014. E aí,
nessa aula é interessante porque a gente vai pegar os dados mais recentes, esses mesmos dados do PISA, de cobertura nas diferentes etapas da educação. Então, vai fazer uma radiografia de como é que estava em 2014 e quais eram as metas para serem alcançadas, atingidas. Só que aí, depois de 2014, o que aconteceu? A gente entrou numa grande crise econômica em 2015, depois teve o golpe em 2016, que eu considero um golpe entre aliados, né, que é o PMDB com o PT, e depois Bolsonaro. Então, assim, foi praticamente uma década. A década não tem ainda, né? Mas daqui a pouco vai ser uma década, né? Mas meia década perdida, tá? E aí depois a gente vai falar do Bolsonaro e a educação, vamos falar do novo Fundeb e pronto, e acabou o curso. Já tem bastante tragédia para ver, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da... Enfim, as reformas do ensino médio, é muita coisa para falar nessa disciplina, né? Mas vocês também têm aula de política pública, então acho que complementa um pouquinho, né? Vocês têm alguma dúvida em relação ao financiamento? Querem fazer alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou entendida? Em relação à avaliação também, que a gente está chegando no final, eu estou um pouquinho preocupada, porque a gente tem, eu estava vendo aqui, por enquanto, eu só tenho 16 alunos, a turma tem 36 inscritos, tá? Desses 36 até agora, eu só tenho 16 que têm entregado os trabalhos. Não quer dizer que os 16 já estejam aprovados ou que tenham entregue as 3 avaliações, tá? Mas eu tenho alunos que não entregaram ainda nada. Então, não sei se estão ainda cursando, se já trancaram, né? Mas tem que ficar ligado, porque alguém fez uma pergunta para vocês entenderem como é que é a média. A média é dos 3 melhores trabalhos, tá? Então, a pessoa pode fazer 10 trabalhos, 10 atividades, se quiser, tá? Eu vou fazer a média dos 3 melhores. Eu vou ignorar os outros, vou pegar os 3 melhores, mas são 3. Não pode ter um só, nem 2, tá? Tem que ser 3, tá bom? Que é a avaliação conforme a gente tinha combinado, né? Que é a avaliação continuada, tá bom? Porque avaliar em torno de uma só questão, acho que não é legal nem para vocês também. Alguma dúvida, gente? Professora, eu tenho uma pergunta sobre a pergunta, mas antes eu queria falar que ao longo da disciplina, eu fui estudando, que a gente foi estudando, né? Eu percebi que, tipo, o mesmo discurso do Bolsonaro foi o mesmo discurso na ditadura, no Getúlio Vargas, com o golpe, e a educação sempre decai. Sempre. Sim. Com os mesmos discursos. Exatamente. Então, você já fico feliz de você ter reparado isso, né? Então, a gente vai vendo que nos períodos de exceção, a gente está num período de exceção, né? Só não fechou o Congresso, mas a gente está num período onde a democracia está muito esquisita, né? A gente não está num período normal. Então, muita crise econômica. A culpa da crise econômica não é do Bolsonaro, isso é importante a gente também fazer, isso eu acho muito importante, né? Eu acho que quando a gente faz crítica, a gente tem que fazer críticas ponderadas e inteligentes, né? Então, a gente a crise econômica, eu diria o seguinte, sabe? Observando a história do Brasil, a gente parece que vive um pouco milagres, né? Esse milagre econômico que a gente viveu na década de 70 com os militares e que sustentou os militares, fez com que os militares ganhassem apoio popular, porque eles tiveram apoio, por isso que hoje em dia se diz
ditadura civil-militar, né, ou ditadura civil-militar empresarial, porque os empresários e a sociedade civil apoiava a ditadura militar. Apoiava por quê? Porque coincidiu que houve, naquele período, um milagre econômico. Mas esses milagres, gente, eles são produzidos em função de uma condição da divisão mundial do trabalho, né? Então, quando as commodities estão valorizadas no mundo, seja o petróleo, seja a soja, seja o café, por exemplo, quando a gente começou a estudar em 1932, era o café, né? Então, a gente foi rico, a gente foi muito rico, o Brasil foi muito rico, muito desigual, mas muito rico, na Primeira República, nos primeiros anos da República, né? Por causa da política do café com leite. Mas aí, quando a gente tem... Então, aquilo foi uma espécie de milagre brasileiro, né? Tinha uma elite riquíssima, né? Que formou todos os modernistas, aquela coisa, as pessoas, os filhos dessas elites iam para a Europa estudar, uma maravilha, né? Muito dinheiro e tal. Mas o que aconteceu depois? Mas tudo muito concentrado, né? Sempre, muita desigualdade. Depois que a gente que teve o craque da Bolsa de 29, pronto, aí a gente tem uma recessão ferrada, né? Por quê? Porque a gente tem, desde sempre, o Brasil tem uma economia dependente dos mercados externos. Isso é muito ruim. A gente não tem soberania, né? A gente é dependente, é como uma mulher que depende do salário do marido. Entende? A gente não pode se divorciar, é uma loucura, né? Então, o Brasil vive muito dependente. Depois, a gente teve o milagre econômico do período da década de 70, e logo depois a gente teve de novo, acaba o milagre, porque milagre é uma coisa que não é verdadeira, né? É uma bolha que explode depois, entendeu? E aí a gente foi para o buraco de novo, né? Depois a gente teve um novo milagre, eu considero assim, isso é uma análise totalmente pessoal, eu sou responsável por essa análise, não vi ninguém falando isso, mas eu entendo, mas eu tenho conversa às vezes com um amigo meu que é economista e ele concorda comigo, que o que a gente viveu nos anos 2000, na segunda metade dos anos 2000, que foi o período mais melhor avaliado do governo do PT, no governo Lula, principalmente o primeiro mandato dele, foi um milagre econômico também, né? Então, foi aquela coisa, a classe C tinha aumentado, todo mundo tinha virado classe média, todo mundo podia consumir, que é um negócio assustador, assim, a gente pensar que superação de problemas no Brasil seja aumentar o nível de consumo, né? Assim, não sou nada contra o consumo, não, mas, enfim, a gente teria que medir crescimento do país em termos de bens sociais, né? Escola, educação, saúde, transportes, né? E aí, depois desse milagre, o que a gente teve? Uma outra depressão terrível, que começou já no governo da Dilma. Dilma fez um bocado de bobagem também no setor econômico, todo mundo é unânime nisso, até o PT considera isso também. E aí depois a gente continua vivendo, parece que à espera de um novo milagre, né? Então, assim, pode ser que normalmente essas coisas são um pouco cíclicas. Então, dentro da minha expectativa, assim, que eu conheço da história da economia brasileira, né, é possível que a gente viva um novo milagre daqui a pouco, porque a economia ela é um pouco cíclica, um pouco bipolar, né? Hoje em dia a gente não fala das personalidades bipolar, o Brasil é um pouco assim, bipolar, né? Então a gente fica meio eufórico, depois deprimido, eufórico, deprimido, eufórico, deprimido. A gente tinha que mudar isso, né? A gente tinha que criar uma economia baseada no mercado interno,
né? Onde a gente produzisse, cada vez se industrializasse mais, né? Eu falei para vocês também em relação à vacina, né? Que eu fui estudar isso, fui buscar na internet e descobri que a gente está, desde os anos 50, né? Um processo desculpa, desde os anos 90, um processo de desindustrialização. Nos anos 90, a gente produzia 50% dos nossos insumos farmacêuticos, né? Hoje em dia, a gente não produz praticamente nada, a gente se desindustrializou. Quer dizer, se a gente se desindustrializa, o que isso significa? Significa que a gente fica dependente, né, do mercado exterior, a gente fica dependente dos produtos industrializados e só tem o que para vender? A gente só tem para vender materiais... Matéria-prima, com pouco valor agregado, né? Então, aquela história, a gente vende café e consome a cápsula de café, né? A gente vende laranja e consome suco de laranja. Então, enquanto a gente não superar isso, não tem, a gente vai viver de milagre em milagre. E a educação vai junto nisso, né? Porque não tem prioridade. Quer dizer, na verdade, se a gente pensar, ao contrário, a possibilidade da gente sair dessa lógica bipolar que o Brasil vive, né? A possibilidade da gente atingir um pouco de soberania nacional, uma economia mais equilibrada, era justamente fazendo um esforço para investir em educação, que foi o que a Coreia do Sul fez, né? A Coreia do Sul fez isso, investiu maciçamente em educação e se tornou uma grandíssima potência, né? Que, inclusive, lidou muito bem com a pandemia, né? Um dos países que teve melhor manejo, né? do vírus e tudo. Então, assim, eu fico com dó, assim, das gerações novas. Vocês têm um desafio muito grande para enfrentar nos próximos anos, na próxima década, né? Não vai ser fácil, não. Não sei o que a gente vai... qual é o horizonte, nem sei muito bem qual é o horizonte de luta. Acho que o primeiro horizonte de luta seria a oposição se unir, né? Se unir em torno de um único nome, para a gente realmente, porque do jeito que está, gente, daqui a pouco a gente vai perder para o Bolsonaro, né? Porque se tiver uma porção de candidatos de esquerda, se a gente dividir a esquerda de novo, a gente vai acabar... Já pensou se o Bolsonaro se reelege? Né? Então, o negócio está difícil, está bem difícil mesmo, né? E os efeitos que esse desinvestimento na educação, essa precarização da educação, que é outro tema que a gente vai ver quando a gente estudar o Fundeb, né? O texto do Nicholas Davis, de novo, que estuda isso, ele estudou isso, que nos últimos anos, desde o Fernando Henrique Cardoso, incluindo as gestões, todas as 3 gestões do PT, houve um processo muito intenso de privatização da educação básica, né? A gente tem uma relação de matrículas entre o setor privado e o público. Antigamente, quase 100% das matrículas do ensino básico eram de escolas do setor público. Hoje em dia, não, né? Então, é muito grave o que a gente está vivendo, é muito assustador mesmo, tá? Mais alguma dúvida? Algum desabafo? Mas não esmoreçam. A gente tem que continuar a luta, porque já pensou, se com luta a gente vai caminhando assim tão devagarzinho, imagina se a gente não resiste. Aí mesmo que ia estar pior, muito pior ainda, né? Tudo bem, gente? Vamos ficar por aqui? Tudo. Professora, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer antes. Aí, se eu lembrar, eu te pergunto pelo WhatsApp. Tá, pode perguntar sim, pode perguntar à vontade, tá bom?
Então é isso, gente. Bom final de semana. A gente vê semana que vem, então, para trabalhar o Plano Nacional de Educação que está vigente até hoje, tá? Que foi aprovado em 2014, tá bom? Beijinhos para vocês e bom Beijo, boa final noite, de semana. Não se desesperem muito. Difícil, hein? É difícil, tá dureza. Tá bom. Um beijo, gente. Mas a alegria é uma arma quente. Tá certo, professora. Boa Tchauzinho. noite. Beijo.